Mas agora a gente vai falar de qualidade de vida, de saúde e de todas as dicas do nosso querido Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo. Tudo bom, doutor? Tudo jóia, vamos lá. Segundona chegou, doutor tá aqui. Porque vamos retomar o nosso assunto da síndrome do intestino irritável. Da síndrome do intestino irritável, ou síndrome complicada. Vamos lá. Assim, a gente pode dizer que muitas pessoas hoje são diagnosticadas com essa síndrome? A frequência está aumentando bastante. Mais em mulheres do que em homem, Carol. Tá? É uma estatística mais desfavorável para as mulheres, né? Pra variar, né, doutor? Não é só ela, né? A gente tem algumas desvantagens. Será que tem a ver com essa parte hormonal da mulher? Não se tem trabalho publicado, não. É talvez porque está ligado um pouco ao emocional, de que as mulheres são mais emotivas, né? Entendi. Na verdade, o que é a síndrome do intestino irritável, né? Para recordar um pouco, porque senão quem não estava acompanhando não relembra. A síndrome do intestino irritável, do colo irritável, para a ciência é um problema de motilidade, de movimentos inadequados do aparelho digestivo, Carol. É uma dificuldade do alimento que a gente ingere se acomodar no estômago. Existe todo um movimento contínuo, coordenado do alimento que chega no estômago, sofre a digestão, vai para o intestino vai carreando o bolo fecal em movimentos suaves até a gente evacuar. Então, para a ciência hoje, que levou tempo para compreender isso, se achava que era um problema só emocional, né? Não, é um problema de desmotilidade, dificuldade de coordenação desses movimentos. Isso é do próprio organismo. Do próprio organismo, por alteração de substâncias que coordenam toda essa fisiologia, toda essa motilidade. Entendi. Então, é um problema específico, tá? Não é desencadeado por algum alimento, como se imaginou. Existem intolerâncias individuais, que a gente vai falar bastante do alimento hoje, e essa síndrome traz como consequência dores abdominais, em cólica, muitas vezes espalhada na barriga toda, ou às vezes localizado na parte inferior esquerda, abaixo do umbigo do lado esquerdo. Entendi. Geralmente dores abdominais desencadeadas pós-refeição, tá? Com urgência para evacuar. E que a dor se alivia com a evacuação, tá? E o hábito intestinal é constantemente alterado, ou sempre preso, ou quase sempre constipado, ou quase sempre com diarreia. Existe uma predominância em alguns pacientes para diarreia e para alguns constipação. E é muito habitual eles também alternarem intestino preso com fases de diarreia. Entendi. Tá? E quem vem tendo esses sintomas nos últimos 12 meses, por pelo menos 12 semanas, não precisa ser consecutivas, somadas de um ano, provavelmente tem que procurar o médico para fazer um diagnóstico e excluir outras patologias, tá? E como é feito esse diagnóstico, doutor? Pergunta do Marcelo. O diagnóstico da síndrome... Que não é tão simples, né? Não é tão simples, Pode se confundir com outras coisas. É óbvio que tem algumas dicas a mais, né? Umas características interessantes. Na síndrome do intestino irritável, por exemplo, os pacientes que têm quadros de dores abdominais ou diarreias, dificilmente acordam de madrugada com dor. Tá? Porque quando eles estão relaxados, esses movimentos... Funciona bem. Não vão atrapalhar o dia a dia. Então, por exemplo, diferente de uma diarreia por verminose, por doenças chamadas inflamatórias intestinais, onde a característica da dor é diferente, os pacientes podem acordar durante a madrugada com cólica, né? E no caso das intolerâncias? Porque a gente já discutiu aqui, já falamos da intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Tem aí alguma semelhança? Não tem nada a ver? O paciente com síndrome do intestino irritável, Carol, tende a ter mais intolerância a determinados alimentos. Perfeito. É aí que os estudos começaram a compreender um pouco mais. Se achava, pode ser por causa da intolerância ao glúten, que eu tenho síndrome do intestino irritável? Não. Até interessante que dentro dos estudos é uma porção menor dos alimentos, dos pacientes, é uma quantidade que não é grande, que refere intolerância ao glúten. Entendi. Existe, talvez eles sejam mais vulneráveis às intolerâncias. Intolerância à lactose, muitos também têm, mas não quer dizer que foi a lactose que levou o problema. O problema é na motilidade. E alguns alimentos mais gordurosos sobrecarregam o sistema digestivo. Então, a gente tem aqui hoje uma dica alimentar que é o que vai conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente. O que a maioria dos pacientes com síndrome do intestino irritável referem de piora. Então, eu busquei muito a estatística dos estudos para trazer aqui. Tá? E vou falar também do hábito mais interessante, tá? Vamos começar, então, com a parte do não pode?
Tudo bem, vamos lá. Porque tem bastante coisa, não pode. Quando o paciente está numa fase de diarreia, tá? Que ele está indo no banheiro mais do que 3 vezes por dia. Tá? A fase em que ele entra numa fase de bastante desconforto. Então, nas estatísticas, os alimentos gordurosos causam uma intolerância maior nessa fase. Então, como alimentos gordurosos, Carol, eu trouxe aqui a gordura do leite, então o leite integral, pela gordura do leite, nada a ver com a lactose. Se o paciente desnatado, melhor, exatamente. Para o paciente que tem intolerância à lactose, a gente diagnostica, Carol. Existem exames, quadro clínico, sintomatologia específica. Então, o médico, hoje ele consegue... isso é muito tranquilo, né, doutor? Dá para se diagnosticar com mais precisão. Dá para fazer o exame específico e se for detectada essa intolerância, aí é outra coisa. Exatamente. Aí muda aqui o nosso assunto. Existe um grupo, que não é grande, que tem intolerância à proteína do leite, na síndrome do intestino irritável, à soja e ao glúten. Só que é uma fatia menor da amostra dos estudos. Tá? Não é... Mas pode acontecer. Pode. Por isso que tem que procurar. E o paciente percebe, quando ele ingere, aí eu acho que o melhor diagnóstico é o paciente. É o paciente, já sente que incomoda. Muitos fazem a sua exclusão. Fala, eu como isso, eu não me sinto bem. Aqui estão os mais frequentes. Gordura do leite, então coloquei aqui o queijo amarelo. Tá brilhando esse. Mostrando, eu trouxe bem caprichado. Ele é bem caprichado. Esse aqui é aquele que brilha bem. É o que? O cheddar esse é o prato, tá? Mas o cheddar é aquele laranjão que é mais gorduroso ainda. Esse bacon aqui, né? Que eu sei que pode até dar sabor à comida, né? Mas é um corte gorduroso, né? As carnes gordurosas. A gordura, de um modo geral, eu trouxe aqui a manteiga, também é mais gordurosa. Muitos referem intolerância ao amendoim, que é uma oleaginosa, né? E é mais gorduroso. Alguns referem intolerância. Ele é até saudável, né, o amendoim? Não, é saudável o amendoim como alimento sem problema nenhum. Para quem tem a intolerância à gordura na fase de diarreia. Perfeito. Tá? E eu trouxe aqui uma frigideirinha simulando uma fritura. Muitos têm intolerância a frituras. Sobrecarrega a digestão. Né? O processo digestivo fica mais dificultado na fase em que o intestino está com diarreia, que você está tendo movimentos muito intensos, então é bem desconfortável. Então esse grupinho aqui é o mais frequente na diarreia, a que deveria evitar. Aí alguns pacientes, não são todos, mas numa estatística até muito mais para ter problema do que não, muitos referem desconforto. Isso independente da fase de diarreia ou de intestino ou de que está preso. Entendi. Tá? São intolerâncias individuais, mas muito frequentes. Bebidas gasosas, então água mineral gaseificada, refrigerantes, bebidas alcoólicas, alguns também desenvolvem intolerância, sentem desconforto, então trouxe aqui a cerveja, o vinho, mas as bebidas alcoólicas de um modo geral. Tá? Muitos desenvolvem intolerância a condimentos, então aqui eu trouxe a pimenta, né? Comida muito tempero, muito caprichado nos condimentos. Muitos desenvolvem intolerância à cafeína. A cafeína também pode dar uma acelerada também. Pode dar um desconforto, não é muito frequente, mas alguns referem. Então eu trouxe aqui o café, os chás escuros, que tem cafeína, o chocolate, que também alguns tem cafeína, e a gordura, que também acaba sendo desconfortável. E muitos referem desconforto a açúcares e doces. Então, doces de um modo geral, eu trouxe aqui o açúcar, uma balinha de goma, simulando aí os doces de um modo geral, mas isso numa estatística de que não são todos. A gente vê que a maioria tem uma intolerância a alimentos gordurosos. Agora, doutor, uma pergunta. Você citou que esses pacientes podem estar passando por esses problemas, né, no momento que estão aí com esse desconforto intestinal, com a diarreia. Mas, ao longo do tempo e dos dias, esses alimentos aqui que você citou também comprometem essa dieta. Então, não só no momento que ele está passando pelo problema da diarreia, mas também nos outros dias que ele está bem. Ele tem que evitar isso. Na verdade, algumas coisas aqui não são interessantes do ponto de vista nutricional, o seu excesso. Para qualquer pessoa. Coisas gordurosas, sobrecarrega o sistema digestivo, o açúcar em excesso não é legal, um pouco não tem problema, mas em excesso não é legal. Então, tecnicamente aqui, o café não é nenhum criminoso, é até um bom alimento, o chá é um bom alimento. O vinho tinto, uma taça ao dia, os estudos dizem que não teria nenhum problema. Mas, de um modo geral, açúcares, doces, coisas muito gordurosas, cafeína em excesso, condimentos em excesso, refrigerantes em excesso, não é muito interessante, né? Entendi. Eu acho que para quem tem uma fragilidade intestinal, pior ainda. Tem que tomar cuidado e evitar isso na dieta sempre. Do dia a dia, se puder evitar o excesso, melhor. Aqui na fase de que o paciente está com constipação, intestino preso.
Tá? Então, nessa fase, eles têm que aumentar muito a oferta de fibras. Bastante, porque isso contribui muito para diminuir a tendência a ficar muito ressecada as fezes. Então, como fibras, eu trouxe as folhas verdes, que eu acho que são as fibras de mais eficiência mesmo no aumento do bolo fecal. Então, aqui eu trouxe as folhas verdes, comer pelo menos bastante salada, bastante folha verde. Existem as fibras que você pode acrescentar ao alimento, que você compra em casa de produto natural, até na farmácia. Eu trouxe aqui o psyllium, que está aqui desse lado. O psyllium você compra em casa de produto natural. Você joga uma colher de sopa, né, na salada ou na comida mesmo, porque ele não modifica muito o gosto. Trouxe o farelo de trigo, que também é uma fonte generosíssima de fibra. Para quem teria a intolerância ao glúten dentro deste quadro, aí evite o farelo de trigo, porque teria o glúten aí. Para quem não tem problema, é uma excelente fonte de fibra, tá? E a água, Carol, fibra sem água... Sem água não dá certo. Não dá certo. Vira o bolo. Não, aí piora porque a gente tem que aumentar o bolo fecal. E tem alguns também que a gente prescreve, que é o planta govata, que é que você compra em cápsulas, prescrito pelo médico. Tem a pectina também. Então, tem algumas alternativas. Pode ter manipulação. E também uma flora probiótica, uma flora intestinal bem desenvolvida, se a gente tem uma quantidade adequada de lactobacilos acidófilos bem desenvolvido no intestino, isso contribui muito para a saúde intestinal, contribui bastante para até melhorar um pouco o desconforto da constipação. E a gente tem N motivos para ter essa flora dizimada, porque ela diminui muito com bebida alcoólica, com medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos, agrotóxicos, né? Então, como é difícil evitar 100%, a gente hoje prescreve também os lactobacilos acidófilos em cápsulas. Olha que interessante, para melhorar essa condição. Sob orientação do médico e do nutricionista, porque existe uma dose adequada, por um tempo adequado, não se deve prescrever lactobacilos em doses altas por tempo prolongado, porque pode aumentar a fermentação intestinal e ficar desconfortável. Tá? Então, com orientação do nutricionista e do médico. Tá? Aí sim é um tiro certeiro. Sabe o que eu ia te perguntar, doutor? Muita gente pergunta isso aqui no programa. Quando a gente fala de intolerância ao glúten e tal, e a gente cita a aveia. A aveia hoje, ela é considerada, ela tem glúten pela contaminação, a aveia em si não, mas ela é moída muitas vezes, aonde vai fazer o beneficiamento do grão. É muito comum, depois de fazer a moagem do trigo nas indústrias, né? Depois, na mesma máquina, se moe a aveia. Então, ela fica com resquícios. Mas a aveia em si não. Na verdade, o glúten está no trigo, na cevada, no malte, né? Porque fora do Brasil eu vi que a aveia não tem, porque não tem essa contaminação. Deveria, se houver o cuidado da indústria em separar o maquinário só para a aveia, aí seria, não vai ter porque é uma excelente fonte de fibra que poderia estar aqui também. Uma excelente fonte de fibra. Então, bastante folha verde na fase de constipação. Um grande problema de quem tem intestino irritável é que na fase de constipação começa a abusar de laxante, Carol. E o quadro só piora, porque dependendo, aqui, por exemplo, existem fibras, aumentam o bolo fecal de maneira natural. Existem alguns estimulantes mais naturais do movimento intestinal, laxantes mais suaves, que aí entra o médico para prescrever. Mas existe a automedicação de laxantes muito fortes. Aí fica uma bola de neve. É terrível, porque depois o próprio laxante, muito tempo usado, também causa um quadro inflamatório no intestino. E não faz mais efeito, talvez? E acaba sendo até pior, volta o efeito rebote. Aí então a pessoa não pode, já ter aquele laxante em casa que usa, tal, que já foi prescrito uma vez e achar que pode tomar sempre. É perigoso. Existe a orientação médica, porque o que os pacientes precisam é de um suporte de tratamento, né? A alimentação, eu diria que 80% dos pacientes bem orientados na alimentação vão ter uma melhora ou uma estabilização do quadro. Mas muitos ainda vão persistir com cólicas, com desconforto, com sensação de náusea, com enjoo, com diarreias muito violentas. Então, hoje existem tratamentos, até psicoterapia é indicada, porque existe uma correlação de síndrome do intestino irritável com o perfil psicológico mais alterado dentro das estatísticas de observação. Geralmente, quem desenvolve síndrome do intestino irritável tem muito relato prévio de quadros estressores, traumáticos, é mais encadeado no adolescente ou início da vida adulta, tem histórico, às vezes, familiar, de pai ou mãe com quadros similares. Então, existe toda essa abordagem e medicamentos que aliviam a dor. Era isso que eu ia te perguntar. Então, assim, a qualidade de vida muda com uma alimentação recomendada e saudável. Está dentro
das propostas dos tratamentos, óbvio, a alimentação. Mas o remédio também pode Para muitos pacientes é um grande alívio, Carol, porque é muito desconfortável. Só quem tem a síndrome sabe o quanto é as dores, a perda de qualidade de vida, você não consegue conviver socialmente em ambientes onde você vai fazer uma refeição e sabe que pode ter problema. A dor muitas vezes é extrema, cólicas fortes, você come e fica estufado, com sensação de empachamento. O intestino que não funciona, geralmente eles ficam até 2, 3, 4 dias sem evacuar. Na fase de diarreia, 3, 4 vezes por dia. E aumenta, inclusive, se você pisar na balança, aumenta até o peso. Também, você pode inchar um pouco. Não, e, gente, é um negócio sério mesmo, porque é o seguinte, eu, graças a Deus, não tenho constipação, meu intestino é bem bacana. Só que, logo que eu tive o João, na maternidade, aí o pessoal pergunta pra mim, Carol, mas a cesárea foi muito difícil? Não, a cesárea é ótima, a cesárea foi difícil. O que foi difícil foi a constipação que eu tive depois da cesárea. Doutor, eu não sabia disso. Os movimentos intestinais diminuem pós porque tem anestesia, isso contribui. Eu não sei, ninguém tinha me contado. Aí lá na maternidade, eles iam com a alimentação e levavam um copinho com um negocinho lá de ameixa, de mamão. Eu olhava aquilo, cara, não quero esse negócio. Não tomei nenhum dia a cara da mamãe. Não tomei, bonitinho. Por isso que eu tô falando, meninas que vão ter nenê. Sabe aquele copinho que vai chegar lá pra você de ameixa, de mamão? Tome! Doutor Roberto. Ajuda e muito. Eu sofri, porque o que acontece? Você tá ali com um ponto, você não pode fazer nenhum tipo de força, porque tem medo do ponto, né? Romper e tudo mais. E você tá numa situação que você não consegue ir ao banheiro. É exatamente. Não, aliás, isso boa que dica acontece. da ameixa, viu, Carol? Não boa é? dica. A ameixa é muito bom. A gente falou também. numa pauta um tempo atrás sobre constipação. Uma dica na fase de constipação, tá? Colocar 3 ameixas daquelas pretas, tá? Que a gente compra já quase que em calda. Joga umas 3 ou 4 unidades. Primeiro corta um pouquinho para sair de dentro uma substância que estimula os movimentos intestinais. Deixa num copo de água na cabeceira. 3, 4 ameixas ali, quando acordar, toma essa água. É uma boa dica para constipação. Legal. Gente, vale a pena, agora, porque quem tem constipação realmente sofre. E precisa de uma orientação médica também, Carol, porque hoje houve uma evolução muito grande nos tratamentos da síndrome do intestino irritável, medicamentos mais eficientes, que tentam coordenar, muitos estudos estão sendo feitos para coordenar os movimentos intestinais, medicamentos que ajudam a diminuir a cólica, que ajudam a diminuir a sensação de estufamento. Entendi. Então, converse com o seu médico, porque importante. tem Eu acho que o pessoal melhorar em casa, bastante. Quem tem esses sintomas se identificou com o assunto, já fez aí o diagnóstico. A intolerância à lactose e a intolerância ao glúten está dentro da pesquisa, dentro das intolerâncias, e quem tem, basta um bom diagnóstico mais preciso, até dietas de eliminação. Vamos tirar aí 2 a 3 semanas o glúten para ver o que você sente. Então tem como fazer um acompanhamento mais de perto, mas não que o glúten e a lactose seja o desencadeador da síndrome do intestino irritável. Entendi. Aliás, a gente pode futuramente fazer uma pauta só sobre isso. Aliás, é isso que eu vou dizer. Doutor Roberto, então volta para a gente falar das intolerâncias, glúten e lactose. Só pedir um favor para os meninos, vamos montar a nossa culinária para ir pro break e mostrar a nossa culinária, vamos. Ah lá, porque o programa de carnaval é assim, gente, é uma loucura o programa de carnaval. Mandar um beijão lá para Caxambu, minha terra querida, todo mundo sambando. Beleza. E eu tô sabendo que Maluzinha vai falar um pouquinho aí desse bloco de carnaval de vocês. É verdade, meus irmãos são sambistas. Ai, que legal. E você arrisca um sambinha, doutor? Eu sou muito ruim. Ele já vai ficando vermelho, a Carol vai pedir pra sambar. Pra quem dera, vixe, o Carlinhos Jesus é casado com a esposa dele, de Caxambu. E eu conheço até hoje, hoje ele tá na mídia, né? Mas ele participou muito antes dessa explosão dele, hoje ele é uma celebridade, né? Ele é referência, ele é referência. Quando o assunto e ele sambava com a gente, quando a gente tocava ainda na juventude, né? O grupo Caroço de Banana, a Malu vai dar um toque lá. Um beijo então pro pessoal do Caroço de Banana. É isso aí, gente, tem que fazer, tem que dançar mesmo, tem que se alegrar. E eu vou deixar pra vocês um site que eu tenho o maior carinho e que o Dr. Roberto e a Malu cuidam também com muito carinho. As receitas, a Malu pensa em todas, né, fazer as adaptações, e aí o Dr. Roberto vai supervisionar essas receitas. Então, mais do que importante que você acesse, já que você tá meio perdido. Ai, Carol, mas é difícil mudar, né? O nosso dia a dia se a gente não tem orientação. Se você entrar no site, você vai ver várias receitas, isso vai te ajudar muito. O site é o www.pedacozinha.com.br, pedacozinha.com.br. Eu sei que o Dr. Roberto sempre tem um relato aí
de tantas pessoas dizendo que mudaram muito a vida graças Carol, a isso, porque né? o site nasceu para ser um suporte para os meus pacientes que tinham dificuldade de como é que eu posso comer fácil, rápido, com os alimentos nutritivos, que fique gostoso e não dependa só do disque pizza, do fast food, de passar na padaria, comprar pão com presunto e queijo. Então, ele nasceu com essa finalidade e hoje ele é acessado aí não só pelo meu paciente. E muitos mandam relato, olha, só de mudar a minha alimentação, já mudou. Eu já estou melhor, eu estou me sentindo bem, perdi peso. Então, é gratificante. Mudar o hábito das pessoas para melhor com uma boa alimentação é fantástico. E eles fazem isso muito bem, essa dupla, doutor Roberto e Maluzinha, que vai me encontrar na cozinha daqui a pouquinho. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço, obrigada, doutor. Carol. Mais muito uma obrigado, vez, adorei sempre. Te espero, então, daqui 15 dias. Vamos falar de intolerância à lactose e intolerância ao glúten. Porque virou moda, eu quero entender aí, porque tá todo mundo tirando glúten, tá todo mundo tirando lactose. Vou trazer a conclusão de todos os trabalhos científicos para a gente não falar besteira. É isso, então não perca, daqui 15 dias o doutor Roberto volta sempre às segundas-feiras pra gente falar sobre esse assunto. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Carol. Que delícia. Tá vendo?